esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo. Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom. Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmon. Salmon gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Rute gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos. No templo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúd. Abiúd gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. Do exílio na Babilônia até o Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Estamos no fim do livro das origens e no livro das origens, no início dos evangelhos. Uma brincadeira estilística para nos fazer desfrutar destas leituras, não obstante o trava-línguas do evangelho, não obstante o tema epígrafo da primeira leitura, já que é o testamento do patriarca Jacó. As leituras que hoje nós escutamos têm sabor de leite e de mel. Está nelas a garantia para que nenhum de nós se desespere. O Deus de Israel é capaz de prometer, em seu amor e em sua verdade, cumpre aquilo que dispôs desde sempre e para sempre. No livro do Gênesis, capítulo 49, o testamento de Jacó, um homem amadurecido pelo tempo, o patriarca que inicia sua jornada como um jovem travesso. Lembra Shakespeare na peça Macbeth. É próprio dos jovens partir no mundo, lançando-se ao vento em busca de aventuras. Assim é Jacó. Ele parte no mundo, fugindo de seu irmão Esaú, o qual ele engana. Vai para a terra de Labão, seu tio, e lá encontra a Raquel. Tem um desejo, o desejo de ser saciado com os lábios de sua boca. O jovem travesso torna-se patriarca que dá nome ao povo. Jacó, porque luta com Deus, passa a chamar-se Israel, forte contra Deus. E desta luta, por que não dizer de sua impertinência? O Senhor Deus de Israel gosta dos rebeldes. Torna-se ele aquele que dá nome ao povo. O povo se chama Israel por conta deste patriarca que vai amadurecendo. Meditemos, logo de início, o amor de Jacó por Raquel, a doce matriarca. Camões, num dos seus poemas, dizendo do amor de Jacó por Raquel, diz que ele viveu dias à espera daquele dia, 7 anos de escravidão ao seu sogro. E assim ele diz, Camões, uma belíssima
profecia, poesia, por ela mais anos serviria, se não fosse para tão longo amor, tão curta a vida. Neste amor de Jacó por Raquel, dá-se a origem do Israel. E é nesses anseios humanos, nesta poesia, neste afeto, nesta doação íntima, neste amor entre um homem e uma mulher, que obscurece todas as outras formas de amor, a promessa de eternidade, o instante de caber no abraço da amada, do amado, o Senhor Deus revela a sua promessa. E aqui se situa o capítulo 49. No testamento de Jacó, um homem já experimentado, uma profecia toda especial dirigida a Judá. Judá é o terceiro dos filhos de Jacó. Aqui um avesso da primogenitura. Antes havia Rúben, Simeão, que perderam o direito à primogenitura por terem feito um arraso, vingando o estupro de sua irmã Diná. Por conta de sua insubordinação, por conta inclusive de terem jogado o irmão mais novo no fosso, perdem o direito da primogenitura, que é dado a Judá. Judá, um filhote de leão. É muito bonito, vale a pena ler esse trecho do livro do Gênesis, capítulo 49, porque Jacó vai associando cada um dos seus filhos a animais ou a plantas, dizendo de suas características, recorrendo à poesia. Judá é um leão, e aqui, evidente, nós entendemos por que é que o Cristo, descendente de Davi, é chamado de leão da tribo de Judá, porque nele está se cumprindo, em sentido pleno, o que é apresentado agora no final do livro dos Gênesis. É assim que nós lemos as Sagradas Escrituras, meus irmãos e minhas irmãs, num contínuo midrash, num revolver, em que percebemos que o Novo Testamento está todo contido no Antigo, do mesmo modo que o Antigo Testamento se esclarece no Novo. Todas as Escrituras falam de Cristo e anunciam a sua vida. Se Judá é um leão, se nele está a fortaleza, a ousadia, a realeza, o Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele é o Pai dos tempos futuros. Ele é o Deus forte. Nele se cumprem as promessas feitas aos patriarcas e às matriarcas. É belo este texto, porque Jacó está invocando sobre cada um dos seus filhos as suas bênçãos. A bênção patriarcal que vai sendo transmitida de uma geração a outra. A bênção genesíaca, a bênção concedida a Abraão, servo de Deus, seu amigo, antes de tudo. Lembra Daniel no capítulo 3, que vai passando de geração em geração. Esse, devo apresentar num disclaimer, é um dos momentos mais belos para mim da cerimônia matrimonial, em que depois do enlace da contração do matrimônio, os noivos ficam de joelhos e nós, os sacerdotes, invocamos sobre a noiva e o noivo a bênção dos patriarcas e das matriarcas. Desçam as vossas copiosas bênçãos sobre esta esposa, desçam as vossas copiosas bênçãos sobre este esposo, o seu companheiro de vida. E ali nós recordamos que a bênção concedida sobre este casal reporta-se ao próprio Gênesis. Todas as bênçãos foram revogadas no pecado, menos a bênção do matrimônio. Por isso, nós tomamos consciência, é muito importante não perder o hábito de abençoar os filhos, os netos. Oxalá filhos e netos peçam as bênçãos aos seus pais. Oxalá os jovens queiram se casar e assim receberem a bênção dos patriarcas e das matriarcas, porque sem o enlace do amor, sem a bênção de leite e mel na casa, os nossos lares se dissolvem. E se dissolvem os lares, o amor dos homens pelas mulheres, o enlace matrimonial, se dissolve o respeito que os filhos devem aos pais, toda a estrutura da sociedade rui e vem abaixo. Jacó, o patriarca, abençoa os seus filhos.
Essa bênção é transmitida de geração em geração e chega a cada um de nós. A profecia sobre Judá fala que o cetro não lhe será tirado. Há uma proeminência da tribo de Judá. Isso vai sendo apresentado em todo o Antigo Testamento. O bastão de comando não sai dos seus pés, até que venha. Aqui está a beleza desta profecia. Até que venha aquele a quem pertencem os povos, a quem eles obedecerão. Num sentido formal mais direto, até que venha o dominador. Nós estamos neste mistério, o tempo do advento, Maranatá, vem Senhor Jesus. Aquele que tem nos ombros a marca da realeza, vem, ele será o dominador. E hoje, particularmente, não é? Nesta sabedoria avalizada da Mãe Igreja, nós abrimos deste grande tesouro a primeira das antífonas do Ó. Durante os próximos 7 dias, até as vésperas, no dia 24, nós iremos aclamar com as antífonas do Ó. A primeira delas de hoje esclarece como é que o Senhor Deus domina. É a antífona: ó sapiência, ó sabedoria, que saístes da boca do Altíssimo, em vossa justiça tudo governais. Ó vinde, com doçura e em vigor, ensinar-nos os caminhos da prudência. Com doçura e com vigor, é assim que ele governa. O Salmo nos esclarece, irmãos e irmãs. Se estivermos atentos e não distraídos com o tempo de nossas urgências, assim se diz. Nos seus dias, nos dias daquele que vem, a quem pertence a realeza, a justiça florirá. Grande paz, até que a lua perca o brilho. Este rei defenderá os que são pobres e a vida dos humildes salvará. Ele terá pena do indigente e do infeliz. Com justiça ele governará os seus pobres. É bela a poesia do Salmo 71, porque mostra o quanto é distante a nossa sede de poder, o nosso apego aos cargos, a nossa ambição que nos faz devorar uns aos outros da realeza do nosso Deus. É uma realeza que tem prudência, que considera o mais pobre, que faz justiça sem acepção de pessoas, que não aceita suborno. Tão diferente é o governo e a justiça do nosso Deus. Aqui neste mundo, o preço do crime compra o juiz. A justiça daquele que vem é uma justiça de misericórdia. Temos que ir também ao livro da sabedoria, insistindo neste Midrash, nesta manhã, no capítulo 12, versículo 16 do livro da sabedoria, assim está dito: tua força, ó Adonai, ó Senhor, é o princípio da tua justiça, e teu domínio sobre todos te faz indulgente para com todos. Repitamos, é necessário perseverar nas Escrituras. Tua força, teu poder, é o princípio da tua justiça, e o teu domínio se perfaz quando sois com todo indulgente. Como nos ensina o domínio, o poder, a autoridade do nosso Deus. Ele é altíssimo, mas sem desconsiderar a fragilidade dos seus pobres. Manifesta o seu poder na indulgência e na misericórdia. Por isso também nós temos que ser misericordiosos uns com os outros, porque assim nos trata aquele que é justo juiz. Oxalá em nossas vidas transborde esta sabedoria que reúne no mesmo tempo, sem oposição, sem dualismo ou dicotomia, a doçura e o vigor, a capacidade de dizer a verdade, mesmo que isto nos custe, porque o amor verdadeiro não pode ser mentiroso, mas ao mesmo tempo revestido de caridade, a caridade que é quem protege e quem dá doçura a todas as virtudes. Assim, é preciso, consideremos isso, unir a justiça à misericórdia, a ternura ao vigor, o domínio à indulgência, porque se as virtudes humanas se desencontram, elas se estragam. Lembra São João Crisóstomo?
Uma pessoa que for muito justa, mas não for capaz da misericórdia, se torna um tirano. Alguém que for muito generoso, mas não for prudente, termina perdendo. Alguém que tiver muita fortaleza, mas ao mesmo tempo não tiver temperança, é temerário. Por isso que sejamos justos, verdadeiros, convictos, mas ao mesmo tempo ternos, pacientes e indulgentes. Porque se em nosso casamento, se nos ambientes todos em que estamos, se nos lugares em que trabalhamos, em nossas relações, apenas sobrar a justiça, o cálculo, o julgamento, nós desidrataremos as nossas relações. Vejamos as nossas redes sociais, onde está instituído o tribunal da hipocrisia. Todo mundo julga todo mundo, faz vista grossa de si mesmo para dar conta de sobreviver. Nós não podemos dizer que ali se encontra a justiça. O que se encontra ali é bile, ressentimento e acusação. Vamos ao Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, o livro da origem de nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma genealogia diferente no Evangelho de Mateus, diferentemente da perspectiva lucana, onde se reporta a Adão numa perspectiva descendente. Em Mateus há uma genealogia ascendente que começa com Abraão, o patriarca, porque é em Abraão que se institui o povo. E Mateus destaca muito bem como Jesus é, pois, o cumprimento da espera do povo judeu. Por isso, a partir de Abraão, que gera Isaque, terminando em Jacó, que gera José, o esposo de Maria, da qual nasceu o Salvador. O livro da origem, porque em Jesus se cumpre a promessa feita aos patriarcas e às matriarcas. Temos que desfrutar do sabor messiânico desse evangelho. Além de ser um trava-línguas, ele é para nós uma atestação da fidelidade do nosso Deus. O livro da origem, porque começando de Abraão, passando por cada uma dessas figuras, Abraão, que era um arameu errante, que sai de Ur em Aram e encontra-se com Deus. Sara, a anciã, cujo útero estava seco. Neste lugar avesso, sagrado avesso, o Senhor concede a sua bênção. Bênção que alcança todos os povos e uma descendência ilimitada. Estamos meditando estes textos para, na solidão de Abraão, reconhecer também a nossa. Temos tantas esperas e ali engravidar, fecundar a nossa vida com a esperança no amor de Deus, na sua graça, na sua fidelidade. E quero destacar, é importante, na genealogia de Mateus, figuras avessas, 4 mulheres desequilibradas, do ponto de vista daquilo que é a nossa mania de imaginar que tudo tem que ser do nosso jeitinho e segundo o nosso juízo. Junto com os homens, e aqui com bastante rebeldia, Mateus introduz o nome de 4 mulheres, que são, pois, a garantia de que Deus é capaz de trabalhar com instrumentos insuficientes, que Ele faz da morte brotar a vida, de que Ele manifesta a sua graça nos avessos humanos. A primeira delas é Tamar. Tamar é a nora de Judá. Judá não quer conceder-lhe a Tamar o privilégio do levirato. Ela precisa de um filho para conceder descendência. Então ela se disfarça de prostituta para obrigar Judá, deitando-se com ela, a dar-lhe a descendência. No mesmo caso, Raabe. Quando os guerreiros de Israel vão entrar na terra prometida, eles ficam com medo. Eles entram em Jericó, ficam assustados com o que veem e voltam para o acampamento dizendo mentiras, falando lá, na cidade de Jericó, as sementes são do tamanho de tangerinas, não dá para entrar lá.
se acovardam. Raabe, então, com a sua sabedoria, seduz os guardas e isso possibilita a entrada na terra prometida. Uma pagã e uma prostituta têm mais fé do que o próprio povo de Israel. E assim ela se torna modelo da igreja, que era chamada no período medieval, não se escandalize, de uma casta meretrix. Isto, não é? Seduz com os seus encantos, não para ser lasciva, mas para nos atrair. Pensemos em Ruth. Ruth era pagã, a moabita. No entanto, com sua fé e com sua perseverança, fidelidade à sua sogra, torna-se ela bisavó do rei Davi. E por último, a Virgem Maria. Pensemos o escândalo de uma jovem do subúrbio em Nazaré que aparece grávida sem explicação. No entanto, neste desencontro, o grande encontro da humanidade. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, que grande alegria! Poderia, eu faço uso das palavras de Camões, continuar falando horas, se não fosse para tão longo amor presente nesta liturgia, tão curta a vida. Pensemos que o nosso coração seja fecundado pelo amor de Deus e nos sagrados avessos da nossa própria história vejamos o cumprimento das promessas divinas. Maranatá, vem, Senhor Jesus. Ó sabedoria, vinde ensinar-nos os caminhos da prudência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus nossas preces.